Estado da Nação, proferido na Assembleia Nacional, o presidente João Lourenço fez uma retrospectiva histórica sobre os 50 anos da independência de Angola, destacando os avanços nas áreas de saúde e educação, da superação de desafios económicos e sociais. O chefe de Estado evocou a luta do povo angolano durante o período colonial e sublinhou o compromisso do seu governo em continuar a trabalhar pela construção de uma nação próspera. No entanto, a realidade vivida por muitos cidadãos do país parece ainda estar distante do discurso oficial, com questões como a corrupção, a fome e o desemprego juvenil a continuar a ser apontadas como grandes problemas estruturais. E para analisar o contexto atual e os desafios que persistem, falamos com o Dr. Crispim Senga, especialista em relações internacionais. Muito boa noite, Dr. Senga, bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e desde já agradecer ao convite para podermos então fazer uma súmula daquilo que foi o discurso do presidente João Lourenço. É sempre um prazer falar por este canal, partilhando assim o nosso conhecimento a todos aqueles que o interessam. Obrigada, doutora. Sim, doutor Senga, o presidente João Lourenço iniciou o seu discurso destacando a resistência histórica do povo angolano durante o período colonial e os avanços desde a independência. Na sua opinião, quais têm sido os maiores progressos do país nos últimos 50 anos e o que é que ainda falta ser feito para consolidar esses avanços? Bem, antes de adentrar na pergunta que me coloca, permita-me dizer que o discurso sobre o Estado da Nação é o momento em que o Presidente da República apresenta com verdade e frontalidade o país real aos cidadãos que delegaram parte da sua soberania para que este efetivamente haja mediante os seus anseios. Dali que este acaba sendo um momento em que o chefe de Estado apresenta contas aos cidadãos que, no fundo, ele acaba dizendo aquilo que fez, aquilo que não fez e o que efetivamente poderá fazer tanto no plano interno como no plano externo, colocando sempre em primeiro lugar a satisfação do interesse coletivo. Adentrando na pergunta que me coloca, durante esses 50 anos, se nós fazermos uma radiografia do país que temos, vamos perceber que não foram só erros, mas também foram alguns acertos vindo exatamente do partido que governa o país desde a sua independência. Dali que um dos maiores ganhos que nós podemos aqui elencar a nível do país é exatamente o fim do conflito civil que pairou no nosso país e que dizimou vários filhos do nosso país, trazendo assim a devastação e também o regredir do país relativamente às próprias infraestruturas. Portanto, a paz acaba sendo o ganho maior destes 50 anos que nós iremos comemorar já no próximo mês. Outros acréscimos, nós podemos olhar para a questão da própria saúde, educação, pese embora setores esses ainda com algumas debilidades, porque envolvidos esses 50 anos, nós ainda temos indivíduos a morrerem por malária, febre tifoide, etc., etc., coisas que já temos tempo suficiente para termos ultrapassados. Relativamente à educação, nós hoje temos um número elevado de instituições com qualidade ou sem qualidade, mas existem efetivamente e vamos caminhando rumo àquilo que nós queremos, é ter exatamente instituições sólidas, tanto no âmbito da própria educação, como também no âmbito da própria saúde. Sim, sim.
Sim, sim, doutora. Falou aqui sobre as melhorias no setor da saúde e educação, como também o chefe de Estado proferiu no seu discurso, mas, no entanto, muitos cidadãos apontam problemas como a escassez de recursos, a falta de infraestruturas e a exclusão social. Como é que analisa essa discrepância entre os discursos oficiais e a realidade vivida pela população em algumas regiões do país? Bem, na verdade, o nosso país é um país que, em termos demográfico, conta com um número elevado de cidadãos. Nós estamos aproximadamente na casa dos 30 milhões de indivíduos. Dali que, vá lá, esse não acaba sendo uma desculpa para que o Estado não cumpra com aquilo que são as suas funções de velar pelo bem-estar do próprio cidadão, mas eu dizia que esse número elevado de cidadãos acaba, grande parte, também dificultando aquilo que são as políticas, quer estruturais e estruturantes, do próprio executivo. É verdade que nós ainda, em pleno século XXI, e a comemorar 50 anos de independência, ainda existam pessoas que sofrem todas essas vicissitudes que a doutora fez referência. Mas também vamos lá ser claros de dizer que também há avanços consideráveis relativamente a esse setor. O que se pede aqui, muitas das vezes, e isso não é só uma realidade, a angolana é uma realidade, vá lá, de África, porque eu pessoalmente leio, escrevo um pouco sobre a África, é a valorização do capital humano. Muitas das vezes, o que faz com que tais situações ocorram é a não valorização da mão nacional. O africano é daqueles que prefere até importar a mão de obra estrangeira quando ele tem cidadãos competentes e suficientes para ocupar esses cargos. Então, é nesses moldes que eu penso que nós, se pudéssemos caminhar, nós teríamos grande parte desses problemas sarados, tanto da insuficiência da mão de obra de profissionais, como também do atendimento eficiente que se deve dar efetivamente a todos aqueles indivíduos que ocorrem a todas essas sanidades hospitalares. Sim, doutora. A questão da reforma do Estado e a promessa de descentralização continuam a ser temas centrais no discurso do governo. No entanto, observadores afirmam que há um desafastamento entre o discurso oficial e a realidade económica, como a falência de empresas e a falta de incentivos ao empreendedorismo. O que é que precisa ser feito para criar um ambiente de negócios mais saudável e sustentável em Angola? Bem, o nosso país sofre com uma crônica, eu chamo de crônica, né, de várias burocracias que dificultam até aquele que tem a pretensão de empreender. É muita burocracia que acaba não só colocando uma barreira que separa o nacional, como também uma barreira que afugenta muitas vezes até o estrangeiro, fruto dessa burocracia toda que nós temos a nível do país. Dali que, se repararem, durante essa governação do presidente João Lourenço, ele tem vindo a levar a cabo dois eixos fundamentais, que um deles é o eixo da diplomacia econômica, que tem a ver com a atração do investimento direto estrangeiro no nosso país, e o segundo eixo é o da diplomacia preventiva, que tem a ver com a resolução de conflitos e manutenção da paz a nível do continente ibérico. Mas relativamente à própria diplomacia econômica, nós não temos ganhos tão avultados e visíveis a olho de todos nós. Por quê? Porque nós, a nível interno, temos situações que fazem com que o investidor não venha investir. Dali que eu tenho estado a defender que é fundamental que nós organizemos primeiramente a casa internamente para que depois tracemos aquilo que é a nossa política externa. Aliás, um dos grandes estrategas da própria política externa
Raymond Aron, diz que a política externa é continuidade da política interna. Ora, se tu não estiveres bem internamente, de modo algum conseguirás ter êxito na política externa. E nós, infelizmente, temos vindo a assistir o chefe de Estado meio volta a viajar e a esbanjar aquilo que são exatamente o dinheiro que é de todos nós, mas que também, no fundo, grandes resultados relativamente ao investimento direto estrangeiro, nós não assistimos, fruto também daquilo que eu fiz referência, da burocracia que existe a nível interno, da falta de vias de comunicação que não existem e também, claramente, da insegurança, porque a cada dia que passa nós temos vindo a registrar um índice maior de criminalidade de indivíduos que acabam enveredando por este caminho não abonatório, fruto de falta de oportunidade que não têm no país. Uns até acabam claramente imigrando, abrindo assim espaço para uma fuga de cérebros que seriam exatamente o suporte para alavancar o desenvolvimento do país. Muitíssimo obrigada, Dr. Senga, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito